noticiários. A avó? Pode ser que ela tenha, não sei se ela tinha televisão na época, porque eu lembro que minha mãe, por exemplo, ela falava que na época dela era assim, poucas pessoas que tinham TV, e quando tinha, era tipo assim, é o vizinho que tem TV. E os outros vizinhos, eles iam juntos assistir TV na casa desse vizinho, porque não era um negócio tão acessível assim. Mas essa frase, a frase é Houston, we had a problem. Ou em português, Houston, nós temos um problema. Ela ficou muito famosa por conta de um evento que aconteceu em 1970, especificamente 11 de abril de 1970. Foi um evento que aconteceu pela terceira vez, conhecido como Apollo 13. Apollo 11 foi a primeira viagem do homem à Lua. Apollo 12 foi a segunda vez que o homem pisou na Lua. E Apollo 13 foi onde essa frase surgiu. O que acontece? A primeira vez que o homem pisou na Lua foi aquele negócio todo, aquele alvoroço, todo mundo queria saber, noticiários do mundo todo. Na segunda vez também, já na terceira, ninguém estava dando tanta atenção assim, porque já virou um negócio meio que, ok, já foi uma vez, já foi duas vezes. Nessa terceira vez, então, a NASA, que estava mandando os astronautas para a Lua, ela já tinha tudo bem preparado, eles já estavam acostumados a fazer aquilo. Afinal de contas, não era a primeira vez. Então, por já estarem acostumados, eles... Tipo assim, aquele negócio que você faz e você sabe muito bem, aquele trabalho que você tem todos os dias ali, você já sabe como é que faz, já sabe quais botões aperta, já está acostumado. E assim aconteceu. Os astronautas nessa Apollo 13, eles conseguiram, o foguete saiu normal, foi lá para o espaço, ficou em órbita por 2 dias, e a missão até então era dada como um sucesso. Todos estavam dando como um sucesso, era só esperar eles voltarem, até que Houston era um dos que estavam lá, um dos 3 astronautas, ouviu do seu companheiro de tripulação a frase: Houston, nós temos um problema. Passado alguns minutos após essa frase, o que aconteceu com aquela nave? Escutou um estrondo. Bum! A bomba de oxigênio daquela nave explodiu. E eles estavam orbitando no espaço e agora não tinham mais a reserva de oxigênio que ia garantir que eles conseguissem continuar a missão. E aí isso virou noticiário no mundo inteiro. A frase começou a repetir, a voz do rádio. E eu falo isso porque, por mais que eu não seja dessa época, essa frase ela se tornou algo assim, um marco na cultura popular. As pessoas elas costumavam falar na época, quando acontecia algo inesperado, elas falavam: opa, nós temos um problema. E pessoalmente falando, eu também às vezes estou mais ou menos por essa linha. Quando acontece algo inesperado, quando algo sai assim daquilo que eu tinha planejado, eu falo: opa, pera aí, estou com um problema, nós temos um problema. Houston, nós temos um problema. E eu falo assim, pessoalmente, porque eu me considero uma pessoa, dentro ali da possibilidade, um cara meio organizado. Dentro do possível. Eu planejo, organizo as minhas coisas. Em uma situação em específico, não preciso ir muito longe para lembrar, uma situação em específico esses dias, que eu tenho algo a organizar nos próximos meses, daqui mais ou menos 3 a 4 meses. E se me perguntar: Daniel, como que vai ser? Eu tenho desenhado, planejado, arquitetado cada mínima, assim, pergunta: Daniel, dia tal, como é que vai ser? Eu tenho aqui descrito o roteiro, o script, do nível de planejamento que eu tenho. E por conta desse nível de planejamento, eu pensei, vou reforçar ainda mais e vou dar uns telefonemas para conferir se está tudo indo ali no que eu estou planejando. O que acontece? Em uma dessas ligações, eu recebi uma notícia de surpresa. Assim, eu tinha planejado todos os detalhes. Só que tinha um detalhe, assim, desse tamanho aqui, um detalhe pequenininho, que eu não tinha considerado. E esse detalhe pequenininho foi suficiente para virar todo aquele meu planejamento de cabeça para baixo. Então, tudo aquilo que eu tinha planejado, arquitetado, dizer: vai ser desse jeito, vai acontecer isso, tô tranquilo, tô na minha zona de conforto, virou de cabeça para baixo. Agora, os 3, 4 meses à frente, que seriam tranquilos, agora tá um negócio assim, tá complicado, tá desafiador. E foi quando eu recebi esse telefonema, quando eu liguei, a moça me falou, falei: moça, tem certeza? Sim. Aí eu pensei na minha mente: Houston, nós temos um problema. É aquela hora que a bomba de oxigênio da minha vida ali, ó, explodiu. Explodiu e eu falo: poxa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou arrumar? Meus irmãos, às vezes a vida, ela nos
ela nos entrega algumas surpresas. Às vezes, quando nós menos esperamos, a vida ela vem com umas rasteiras assim, umas derrubadas, que você tá lá, você pensa, não, tenho tudo planejado, tá tudo nos esquemas, tá tudo nos scripts, tá tudo roteirizado, e a vida ela vem com algumas surpresas que nos fazem virar de cabeça para baixo. Algumas surpresas, e eu quero aqui dizer surpresas muitas vezes negativas. Surpresa boa é maravilha. Quando vem surpresa boa, é uma coisa boa. O problema é que é difícil ver surpresa boa, né? Normalmente, as surpresas que aparecem pra gente é só coisa ruim. Quando a notícia ruim, ela vem numa rapidez, ela vem numa velocidade que você já está ali imerso naquela situação. E aí, meus irmãos, o que a gente faz? O que nós fazemos? O que eu e você podemos fazer quando aquilo que nós planejamos, quando aquilo que você tinha sob controle, não está mais ali na sua mão? Quando aquilo que você achava que tinha total domínio te virou do avesso. Às vezes acontece. Aí a gente, quando fala sobre esse tipo de assunto, nós lembramos do quê? Tempestades, desertos. E a gente lembra também de que quando Jesus está no barco, o barco não vira. Mas, meu irmão, na passagem que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que, às vezes, mesmo com Jesus no barco, o barco pode naufragar. O barco pode virar. A diferença é que Jesus vai estar no naufrágio com você. Peço que vocês abram suas Bíblias lá em Atos, capítulo 27. Atos 27. Vamos ler. Esse é um capítulo bem grande, então não vamos precisar ler ele inteiro, não. Vamos ler a partir do versículo 13, até a hora que a gente vê aqui que deu bom. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 13. A gente vai ver uma história aqui de um povo que passou por uns maus bocados. Atos, capítulo 27, versículo 13. Eu vou ler aqui na minha versão NVI. Vou ler aqui a partir do versículo 13, diz o seguinte. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Só até aí, meus irmãos. Olha só que coisa. Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. Ele estava prestes a entrar em um barco, e esse barco não era qualquer barco. Dada as devidas proporções, a embarcação que Paulo estava entrando era o equivalente aos navios cargueiros que nós temos hoje, que aqueles navios gigantes que carregam containers e mais containers. Claro que no contexto de Paulo, no contexto daquela época. Ou seja, era um navio que estava completamente preparado para passar por adversidades na água, por passar por tempestades, por aguentar tranco de verdade. Só que Paulo, como um homem entendido, Paulo era muito estudado. Inclusive, se a gente ler esse capítulo, lá do versículo 1 até o final, é muito interessante a riqueza de informações. É quase que um capítulo de aula de geografia. Você vai ler esse capítulo e você vai conhecer várias e várias referências. Paulo, ele é tão preciso em cada coisa que ele cita ali, ele vai citando ponto A, ponto B, nomes e mais nomes. Se a gente lê esse capítulo de forma despretensiosa, sem assim, olhando, lê rápido, sabe? A gente vai chegar no fim dele e se perguntar, ué, mas por que esse capítulo está aqui na Bíblia? Porque mais parece um negócio de geografia. Várias coordenadas, vários pontos A, pontos B. Mas se a gente ler esse capítulo com um pouquinho mais de carinho, analisando ali com um pouco mais de cautela, nós vamos perceber que essa história, essa passagem, talvez seja um dos melhores exemplos
de como eu, de como você, de como nós podemos lidar naquelas situações que a vida dá uma rasteira. Naquelas situações em que a esperança, que o ditado popular diz que é a última que morre, já foi embora. Esse capítulo ele tem para a gente algumas lições que nos ajudam a entender isso. O que acontece? Como eu vinha falando, Paulo estava sendo levado como prisioneiro, mas ele estava observando os ventos, observou o mar, e como bom homem entendido que ele é, ele falou, gente, olha, os ventos estão muito fortes naquela direção que a gente está indo, eu não recomendo a gente fazer isso, a gente pode encontrar problemas. Só que as pessoas responsáveis por aquele barco não quiseram escutar o que Paulo estava falando e seguiram com a viagem. Não deu outra. Pouco tempo depois deles estarem no mar, eles foram atingidos com uma tempestade. Mas não era qualquer tempestade. A Bíblia fala, nesse capítulo aqui, que eles foram atingidos por um tufão. Tufão é um furacão. Aquele barco foi atingido por um furacão, por um ciclone. E aquele barco muito grande, com aquele tanto de gente, barco preparado para lidar com tempestades, por adversidades, foi completamente levado pelo vento forte e pelas ondas violentas. E aí aquelas pessoas que estavam lá achando que o barco era autossuficiente, entraram todos em pânico. E eu acho que Paulo estava lá no cantinho dele, olhando assim, falando, olha, eu avisei, e vocês não me ouviram. Eu te disse. Mas fato é que aquele barco foi embora. Foi embora completamente. Tal qual aconteceu ali com os pilotos, né? Os astronautas, não sei como é que fala, da Apolo 13. Estavam até então em segurança, até que de repente a bomba de oxigênio explode. Pum, e agora? Tentaram ver com a NASA não vai conseguir mandar outra nave para buscar eles. Era eles por eles mesmos lá orbitando no espaço. Paulo agora com seus companheiros de tripulação estavam também todos tranquilos, até que de repente, tufão, ciclone, furacão bateu naquele barco e levou eles embora. Eles tentaram assumir o controle, mas não conseguiram de jeito nenhum. Até que chegou um momento, meus irmãos, deixa eu ver qual que é o versículo, que eles ficaram completamente sem esperanças. Versículo 20 do capítulo 27. Olha o que fala aqui no versículo 20 do capítulo 27. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Eles não tinham mais esperanças, não tinham mais expectativas de que seriam salvos e nem sabiam mais o que fazer. E é interessante como, de certa forma, é o que acontece às vezes nas nossas vidas. As surpresas que a vida traz para a gente, as notícias que nos surpreendem, que nos pegam de surpresa, as bombas que explodem nos mais diversos sentidos possíveis, elas vêm de repente. Tal qual aquele tufão atingiu aquele barco, tal qual aquela bomba de oxigênio foi explodida na missão Apolo 13. É de repente que isso acontece. E aí a gente olha para um lado, olha para o outro e vê o que a gente vai fazer. Qual que é o caminho que nós podemos trilhar? E na maioria dos cenários, a nossa visão humana vai olhar para frente e não vai enxergar caminho. Nós vamos olhar para o lado e nós vamos tentar encontrar uma solução, mas na maior parte dos casos, nós não vamos encontrar. Foi exatamente aqui que aquela tripulação que estava com Paulo se encontrou. Não tinham esperança nenhuma de se salvarem. Estavam completamente à deriva, levados pelo vento. E foi aí que Paulo apareceu, inspirado por Deus e por um anjo que foi diretamente falar com Paulo e trouxe para aquela tripulação, mas para mim e para você, 3 lições que nós podemos tirar de momentos assim. A primeira de todas, meus irmãos, está lá no versículo 18 e 19 do capítulo 27 de Atos. Olha o que diz no versículo 18 e 19. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Meus irmãos, a primeira coisa que aquela tripulação fez, após aceitar que eles estavam completamente sem esperança nenhuma, foi lançar fora as coisas do barco.
Eles começaram a arrancar tudo que não era necessário daquela embarcação, inclusive partes do barco, e jogaram tudo no mar, para deixar ali só o essencial. Eles começaram a tirar tudo que era excesso, tudo que era desnecessário, para jogar fora. E aí eu, quando vejo essa passagem, eu não sei você, mas quando eu vejo isso, me vem na mente como nós também, na maioria dos casos, ou pelo menos me colocando aqui, né, como referência, como eu, quando passo por essas situações em que de repente acontece alguma coisa, em que de repente uma bomba explode, em que de repente a vida dá uma rasteira, quando acontecem essas situações, eu pessoalmente sou levado a pensar, por que isso está acontecendo? Por qual motivo Deus permitiu que isso acontecesse? Mais do que isso, a gente começa a remoer aquela situação. O que é o remoer a situação? É você entrar em um ciclo de, primeiramente, se perguntar por que aquilo aconteceu, depois, tentar encontrar os culpados. Mas e se eu tivesse feito tal coisa? Será que... Não, eu poderia ter visto aquele detalhe, né? No caso da minha história, nossa, eu tinha que ter visto aquele detalhezinho. Eu tinha que ter visto. Como é que eu não enxerguei aquilo? A gente começa, de repente, quando nós não nos culpamos, às vezes a gente começa a culpar os outros, né? Por que o fulano fez isso? Por que o fulano fez aquilo? Por que ele deixou de fazer aquilo? Aí a gente também entra na maré do e se? E se eu tivesse feito tal coisa? Obrigado, Sani. E se eu tivesse deixado de fazer? E se eu tivesse feito? E se? E aí a gente entra num loop de remoer a situação que não nos leva a lugar nenhum. E aí quando a gente vê essa passagem e o que aqueles tripulantes fizeram naquele barco, a gente vê que quando a gente está nesse loop de, olha, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, ou então a culpa é minha, a culpa é do outro, tentar encontrar culpado. Quando a gente está nesse loop, meu irmão, o que nós precisamos fazer é pegar toda essa bagagem, toda essa amargura que às vezes humanamente nós somos levados a criar aqui no interno e jogar fora para o mar. Jogar fora naquela água, deixar o barco livre de tudo isso, porque a tempestade já te atingiu. Agora não adianta mais remoer o passado. Agora você precisa continuar. Para continuar, você precisa se livrar daquilo que te prende. Para continuar, você precisa se livrar daquilo que te atrapalha. E eles fizeram isso, eles juntaram tudo que era desnecessário e jogaram fora. Mas Daniel, como que eu faço isso? Como que eu vou conseguir tirar a minha atenção desse tipo de pensamento? Porque quando as coisas dão ruim, a gente inevitavelmente fica pensando, eu devia ter feito tal coisa, a culpa é do fulano, a gente quer encontrar culpado. Como se livrar disso? Aí a gente vê o que a Sani falou aqui na palavra introdutória, é olhando para Jesus. É olhando para Jesus, é olhando para o Senhor. E quando a gente olha para Ele, a gente vai encontrar um Cristo que passou por dificuldades também, mas que soube agir com sabedoria, apesar de tudo. E aí, meus irmãos, eu e você precisamos também ter essa mentalidade. A mentalidade de que ficar remoendo a situação não nos leva a nada. A mentalidade de que procurar culpado, seja o outro, seja você mesmo, não vai te levar a lugar nenhum. E de que ficar desesperado atrás de respostas também não vai te deixar cegar em nenhum canto. Porque, meu irmão, nós não sabemos de tudo e nós não precisamos saber de tudo. Quem é que sabe de tudo? Quem é que tem conhecimento de tudo? É Deus. Deus sabe de tudo. Se Ele sabe de tudo, não preciso me preocupar com mais nada. Nós não temos todas as respostas e na maioria das vezes nós não vamos entender. Mas Deus, por que aquele tufão atingiu o nosso barco? Por que aquele ciclone nos atingiu? Eu não sei por quê, mas Deus permitiu. Ele sabe. E se Ele sabe, está tudo certo. O que eu e você temos que fazer? Continuar. Joga fora tudo que nos atrapalha, nos impede, nos trava e seguir remando. Seguir, porque tem muito mar pela frente, meu irmão. Quando nós jogamos fora o excesso, nós temos espaço livre para trabalhar o que é essencial. Nós temos espaço livre para trabalhar aquilo que verdadeiramente vai nos manter de pé. E aí, se a gente vê que a primeira lição desse capítulo 27 é jogar fora o excesso, jogar fora aquilo que não presta, que nos atrapalha, a segunda lição, meu irmão, é focar no essencial. É criar coragem para fazer o básico. Olha só o que interessante o que aconteceu com aquele povo. Após serem atingidos pelo tufão, pelo ciclone, eles ficaram alguns dias à deriva,
Ficaram alguns dias sendo levados pelo mar, sem saber para onde ir, sem saber o que eles iriam fazer. E nesse pânico, nesse medo, eles esqueceram de fazer algo essencial. Sabe o que eles esqueceram? Eles esqueceram de comer. Eles estavam tão em pânico, com tanto medo, tão preocupados com como iriam sair daquela situação, que o barco não tinha controle nenhum há dias, eles não viam estrela, eles só viam tempestade. Eles estavam tão preocupados que eles pararam de comer, paralisados. Isso aqui, meu irmão, é aquele momento em que eu e que você, quando somos surpreendidos pelaquela notícia ruim, por aquela coisa que nós não esperávamos, a gente trava. Quando o nosso chão vai embora, nós ficamos sem reação, não sabemos o que fazer, e aquilo ali, dá aquela travada. Aquela gente, aquele povo que estava naquele barco, aquela tripulação, eles também travaram e estagnaram. Travaram de um nível que esqueceram de fazer o básico. Foi no meio desse caos que Paulo, instruído por Deus, ele fez algo muito simples. Versículo 33 do capítulo 27, olha o que Paulo falou. Versículo 33, Paulo disse o seguinte: pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Meu irmão, Paulo não pediu para aquele povo nada sobrenatural. Paulo não falou, olha, faz roda 3 vezes aí, pula na água, começa a cantar a música da chuva. Não, Paulo não pediu nada místico, nada sobrenatural. Paulo simplesmente olhou para eles e falou, olha, eu preciso que vocês se alimentem. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Ele está dizendo, meu querido, eu preciso que você volte a fazer o básico, apesar da dificuldade. Que você não deixe de seguir o essencial, apesar da rasteira que você levou da vida, da surpresa, da notícia ruim, da dificuldade que você está passando. Para aquela tripulação, o básico era voltar a comer. Mas para mim e para você, o básico pode ser muitas coisas. O básico pode ser você criar a vontade de levantar da sua cama e seguir a vida apesar da dificuldade, sabendo, olha, tá difícil, mas eu vou continuar, porque Deus é por mim. O básico pode ser, sabe o quê? Você chegar e dobrar os seus joelhos em oração, pedindo para Deus, Deus, tá difícil, mas eu sei que você divide o fardo comigo. O básico pode ser você vir aqui, nesse culto, dar aquele sorriso pro irmão, aquele abraço, apesar de que por dentro você está completamente ali, cansado. Só Deus sabe. O básico pode ser tantas coisas. Você vai saber qual que é o seu básico, qual que é o seu essencial. Você só não pode deixar de fazer. É Deus olhando para você dizendo, olha, volta a se alimentar. Volta ao prumo. Volta ao caminho. É Deus dizendo para você, ó, igreja, não é hora de desistir. Não é hora de pular do barco. Tem muita maré pela frente. E, meu irmão, ainda que você tenha sido surpreendido, você possivelmente foi surpreendido, levou aquela rasteira, sei lá, o que aconteceu com você, tá difícil. Ainda assim, você tem um Deus. Você tem um Deus que te cuida, apesar das dificuldades. Você tem um Deus que está contigo no barco. Ah, Daniel, mas é só mais uma pregação sobre tempestade, sobre o meu barquinho que balançou. Não, é mais do que isso. É Deus te lembrando que você não precisa desistir. É Deus te lembrando que você precisa continuar, porque se Ele está no barco, Ele vai te levar até a praia, até a areia da praia, assim como Ele levou aquela tripulação. E aí a gente já viu aqui que a primeira lição que a gente viu é sobre voltar, sobre focar no essencial, depois voltar ao básico. E agora, a terceira e última coisa que nós aprendemos com esse capítulo é uma coisa também muito simples, bem direta e completamente ligada ao que nós já falamos, é que a unidade, ela é inegociável. Olha o que o texto fala aqui, né, no versículo 30 e 31 do capítulo 27, versículo 30 e 31,
Diz assim aqui na minha versão: tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras à proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Olha que interessante. A situação estava complicada, nenhum deles tinha mais esperança nenhuma de que iriam sobreviver. O barco continuava sendo levado pelo vento e pelas ondas. Alguns deles, então, olharam para aquele bote salva-vida e falaram: é agora, vamos fugir, vamos entrar naquele bote salva-vida e vamos tentar pelo menos, a gente pode morrer, mas vamos tentar, vamos fugir desse barco, vamos sair da embarcação, vamos seguir nosso rumo. Paulo olhou para aquelas pessoas que estavam prestes a fugir e falou: opa, olha, se vocês fugirem, nenhum de vocês vão ser salvos. Por que Paulo falou isso? É porque aquelas pessoas eram especiais demais? Não, é porque eles precisavam estar unidos, eles precisavam estar juntos, eles precisavam estar unidos para que aquilo que Deus prometeu a Paulo se cumprisse. Nós precisamos também estar unidos, meus irmãos. Nós falávamos hoje na escola bíblica mais cedo sobre como a caminhada cristã, ela não é individual, nós não vivemos sozinhos nessa caminhada, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos encontrar apoio um no outro e ser apoio ao outro. Então, meu irmão, a unidade, a união, o não pular o barco é fundamental para a obra do Senhor continuar, para que a obra do Senhor continue. E eu não falo aqui especificamente da igreja, falo às vezes dos mais diversos situações possíveis. É você não pular o barco da dificuldade na família, é você não pular no barco naquele trabalho que você sabe que foi Deus que te deu, é você não pular o barco quando a situação aperta, é você não desistir porque tem um Deus que está dizendo: espera, a praia está logo ali, está chegando, a areia está chegando, e eu vou te levar até lá. Querer o bote salva-vidas é natural, é humano. Nós vamos sempre querer. Mas, meu irmão, nós temos um Deus que é sobrenatural. E esse Deus que é sobrenatural, ele desafia a lógica. Ele desafia a lógica de um jeito que nós não entendemos. Nós não vemos, mas nós confiamos. Daniel, fé é acreditar em Jesus? Também. Mas eu não diria que fé seria isso, porque acreditar em Jesus muitos acreditam. Acreditar em Deus. Fé é esses momentos em que a situação ela aperta, a gente não sabe mais para onde vai, em que a bomba de oxigênio da nossa nave explodiu, a gente está lá na órbita, em que a gente foi atingido por um furacão, um tufão, o barco está indo embora, a gente não tem mais controle sobre nada. Aí a fé ela entra em ação. Aí a fé ela começa a ser exercida. Irmãos, quando a situação está difícil, a união faz a diferença. O apoio mútuo faz a diferença. A gente falou no começo, da missão, no Apolo 13, quando eles se depararam com a explosão, eles olharam para trás e viram que não tinham apoio nenhum da NASA, porque eles não tinham o que fazer. O que restava para aquele pessoal, para aqueles astronautas? Simplesmente olhar para dentro, olhar para aquilo que eles tinham e encontrar recursos. Se unir juntos e encontraram a saída. Aí a gente olha para Paulo e aquela galera naquele barco. Olharam também para eles. Olharam entre si e pensaram: olha, nós não temos nada para fazer, ninguém vai vir nos salvar aqui não. Olharam para dentro e encontraram os recursos que eles tinham. O nosso recurso é a nossa fé, a nossa âncora é o nosso Senhor. E Ele está no controle de tudo. Ainda que o controle pareça, na nossa visão, estar completamente incontrolável. Com Paulo não foi diferente. Sabe o que aconteceu no final do capítulo 27? Dessa história toda, desse barco, dessa ventania. O barco continuou sendo levado. O vento levava o barco, levava cada vez mais longe. 14 dias, mais de 14 dias. Até que o barco... Cara, me fugiu a palavra, encalhou. O barco encalhou. E as ondas eram tão fortes. Os ventos eram tão fortes. Aquele barco foi completamente despedaçado. Não sobrou um pedaço daquele barco. As ondas acabaram completamente com toda aquela estrutura. Mas todos aqueles tripulantes, todos, sem exceção,
chegaram à praia são e salvos. Todos eles chegaram perfeitamente, com vida, porque o Senhor havia prometido. O plano de Deus não era salvar o barco, a estrutura. O plano de Deus era salvar aquelas vidas. No caminho, apareceram aquelas dificuldades. No caminho veio o furacão, veio o de repente, veio a surpresa negativa. No caminho veio a falta de esperança, veio a ansiedade, o medo, que parou aqueles tripulantes a ponto deles deixarem de comer. Mas no fim daquela história, Deus se mostrou Deus na vida daqueles homens. E no fim da minha história, no fim da sua história, no fim das surpresas que a vida nos prega, no fim das situações adversas que nós somos obrigados a passar muitas vezes, porque nós vamos passar, nós também vamos encontrar um mar calmo, uma praia perfeita para podermos andar são e salvos. Porque nós temos um Deus que vai dizer para você, olha, a embarcação, ela de repente pode dar uma bagunçada. A embarcação, ela pode até ser destruída ali pelas ondas, mas você vai chegar com vida, você vai chegar inteiro porque eu estou no controle, eu estou cuidando de cada momento seu. Que nós possamos, meu irmão, se prender a essa verdade, a verdade de um Deus que vai permitir muitas vezes dar uma sacudida nas nossas vidas, mas que vai nos mostrar que tudo tem um propósito, tudo tem uma resposta. Daniel, qual a resposta? Irmão, eu não sei, Deus sabe. Às vezes você vai saber quando você passar. Para Paulo ele tinha a missão dada por Deus de falar com César. E ele estava a caminho disso. Imagina aí, Paulo só precisava falar com César. E olha tudo que Paulo passou. Ele falou com César depois. Tudo fez parte do plano. Deus falou, olha, você vai chegar em tal canto. E Paulo estava lá, passando por dificuldade, passando por naufrágio, passando por problemas e mais problemas. Mas ele não duvidou. Ele sabia que Deus estava no controle. E se Deus falou que ele ia chegar até onde ele iria chegar, é porque aquilo ia acontecer. E se Deus falou para você, meu querido, você vai fazer tal coisa, isso vai acontecer. O plano de Deus não muda. Ah, Daniel, mas o barco quebrar fez Deus criar um plano B? O barco quebrar fez Deus criar um plano C? Não, era o plano A. Era um único plano, o plano perfeito de Deus. Deus escreve certo, por linhas certas. E ele estava escrevendo a história de Paulo, ele está escrevendo a minha e a sua história. Que nós possamos confiar, se apegar em Deus, apesar das dificuldades, apesar do nosso Titanic de repente bater nos icebergs, que nós possamos continuar perseverando, confiando, exercendo a nossa fé. A galera da Apollo 13, eles encontraram recursos neles mesmos, improvisaram várias gambiarras e conseguiram voltar. Pousaram de uma forma meio bagunçada, mas chegaram com vida aqui na Terra. Paulo conseguiu chegar também e Deus está te falando, olha, você também está chegando. Deus tem uma praia para você chegar, uma praia, uma areia para você colocar os seus pés após a tempestade. Que você possa acreditar nisso. Como eu já falei aqui em outras vezes, em outros momentos, né, nossa visão humana ela é completamente limitada. Às vezes notícias chegam, situações acontecem que nos pegam de surpresa, nos pegam despreparados, nos viram de cabeça para baixo. Mas ainda que nós não entendemos agora, posteriormente Deus vai mostrar que Ele é Deus naquela situação. Que Ele não precisou de plano B nem plano C. Tudo estava permitido desde o início. Acredite nisso, meu irmão. Amém? Amém. Vamos orar. Ore comigo. Mais do que isso, nós estamos falando sobre unidade. Eu quero que você ore com seu irmão. Eu quero que, se não for muito incômodo para você, chega perto de um irmão que está aí ao seu lado. Ora com esse irmão. Pega as mãos e ora por ele. Fala que você está junto. A unidade é isso. A unidade é justamente isso. Vamos exercer essa unidade. Pai amado, Pai querido Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui como teus filhos, Deus. Eis-nos aqui como pessoas dessa tripulação, como pessoas, Deus, que estão em um grande barco e que estão, Pai, em nome de Jesus, dispostas e preparadas a passar por adversidade, Senhor. Entendemos, Senhor, que dificuldades elas vão acontecer.
Entendemos, Deus, que algumas vezes nós vamos ser atingidos por ciclones, por tufões, mas, Deus, nós sabemos que juntos nós conseguimos continuar. Nós sabemos que juntos nós conseguimos persistir. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que com o Senhor no barco, nós não precisamos nos preocupar com mais nada. Toma conta, Pai, em nome de Jesus. Faz a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Faz o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Acampa, Pai, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos, Deus, que apesar das dificuldades, apesar de qualquer problema, nós continuamos acreditando em um Deus que transforma, em um Deus que faz, em um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele creem. Então, Pai, em nome de Jesus, ser conosco hoje e que nós possamos juntos, Deus, nos fortalecer como comunidade de fé, que nós possamos encontrar no outro, em uns com os outros, apoio, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, ser conosco. Deus, esteja à frente, Pai, em nome de Jesus. Com o Senhor no barco, nós não precisamos temer nada. O barco pode até afundar, mas o Senhor estará conosco e nós estaremos seguros. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele.